Momento do Discipulado. E a pergunta de agora é: Pastor Érico, solteiros podem discipular casados? Olha, o que é ideal e recomendável não é necessariamente o que se tem disponível na hora. Por exemplo, não é apropriado que um homem discipule mulher. Mas se não houver outro caso, igual Jesus com a samaritana, não vai perder oportunidade por causa disto. E não é aconselhável isso, não é aconselhável aquilo. A regra geral é que todo homem se case, toda mulher se case, mas Deus usa alguns que se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Nós temos uma imensa massa de pessoas que estão sendo trabalhadas pela doutrina mundana do homossexualismo. São muitos jovens que desde crianças ou adolescentes tiveram algum trauma, alguma influência nessa área, que criaram essa tendência. Eu não acredito, isso não tem nada de gestação, hereditário, eu não acredito nada disso em nascimento. Nasce homem e mulher, tudo mais é consequência da educação, do que vem aí. Inclusive a educação intrauterina, que também funciona, a atitude dos pais quando a criança está no ventre materno ainda. Isso também eu creio nessa influência. Mas é influência depois que a criança é gerada, não tem nada que já venha da natureza da pessoa. Mas então, e um irmão que tem uma tendência assim, isso criou nele um condicionamento por causa de traumas passados, de educação, de convivência com outras pessoas, e essa pessoa não quer casar. Ele procura fugir do pecado, não pratica atos homossexuais, mas ele não consegue ter atração por outra pessoa e tal. Bom, isso, e aí? Eu acredito que essas pessoas são aqueles que são os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Eles não imaginam, não pensam num casamento, em criar famílias, mas não é por isso que eles estão alijados do reino dos céus. Então eles vão trabalhar também, não pensam em família, é uma exceção. Há outros que simplesmente não querem se casar e vão viver assim com a vida consagrada ao Senhor. Mas a regra geral é casar, mas tem exceção. Então, a regra geral é que casais discipulem casais. Só tem um detalhe. Nas igrejas hoje, eu posso, com toda convicção, lançar essa ideia, porque é realidade. A maior parte dos membros nas igrejas não fazem parte de uma família organizada, uma família convencional. Pai, mãe, filhos que vivem juntos. A maioria dos crentes nas igrejas não fazem parte de uma família convencional. Ou é um jovem largado e tal, mulher separada, mãe solteira, homem recasado, e às vezes com uma mulher recasada também, então já tem filhos para cá, fora desse casamento, mas filhos de outra. Isso é muito comum e a gente vai então ficar ensinando aqui, pois pai e mãe ensinam para os filhos. A maior parte dos crentes não vive mais dentro de uma família convencional. Então a gente tem que ter abertura para isso, tem que ter um coração aberto para essa situação. Então, vamos entender, a regra geral é que o homem se case, crie filhos e tenha família, oriente os filhos, mas nós vivemos uma época em que muita coisa está mudando e Deus usa qualquer pessoa em qualquer situação, desde que haja oportunidade ou seja necessário. Então, o ideal não é que um solteiro discipule casados, mas em muitos casos isso vai acontecer e Deus vai usar. Claro que o solteiro vai ter cuidados quando exortar o casal, porque o casal está limitado na atitude individual
pelo próprio casamento. O casamento induz a compromissos que têm que ser mútuos. O homem casado não pode fazer qualquer compromisso fora de casa. A mulher casada não pode ter compromissos muitos. Ela tem que consultar o marido a mulher. Então, eles estão limitados pelo próprio casamento. Já o jovem solteiro, não. Ele pode se lançar na obra de Deus direto. Então, ele tem que entender isto. Por outro lado, ele não vai conseguir entender certas limitações do relacionamento marido e mulher. Mas o principal da Bíblia, com relação ao plano de salvação, a doutrina da santificação, ele vai entender e poder ajudar. Se não há outra pessoa, sem dúvida nenhuma, o solteiro vai poder fazer esse trabalho sim.